Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Mentorex Cash. Estava com saudade, acabou que a gente deu uma espaçada maior aí entre um episódio e outro, mas estamos aqui de volta, graças a Deus, gravando nossos episódios. Para variar, vamos estar hoje aqui com mais um convidado ilustre, mais um bate-papo que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Não posso continuar sem pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, isso é fundamental para que o projeto alcance mais pessoas e a gente atinja o nosso propósito, o nosso objetivo de estar passando mensagens importantes para outros profissionais, outras pessoas aí que possam usar essas mensagens como alavanca para suas vidas pessoais e profissionais. Inscrever no canal, gente, não leva 5 segundos. Por favor, dá uma passadinha aí agora, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus colegas, com seus amigos, aí fale do nosso projeto, curtam o nosso canal, porque assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e ele distribui essas informações, esses conteúdos para outras pessoas. Ajudem a gente aí para a gente poder ajudar outras pessoas. Vocês também já devem ter percebido que hoje nós estamos aqui numa situação diferente. O Bruno não está aqui ao meu lado, ele está em São Paulo, está atendendo a um compromisso aqui da Mentorex lá em São Paulo. Mas ele vai estar participando de lá e vai estar conduzindo aqui junto comigo esse episódio com o nosso convidado. Inclusive, eu já vou passar de antemão a palavra para o Bruno para que ele faça a apresentação formal do nosso convidado. Brunão, como é que tá aí? Tá tudo certo em São Paulo aí, cara? Tudo certo em São Paulo, PG. Que bom. Obrigado pela apresentação. É bom revê-los todos aí, pessoal. Que bom. Vocês veem que a vida está corrida bastante, para a gente também, graças a Deus, está bastante corrida, então a gente está espalhado aí pelo Brasil, é a hora que a gente tem a oportunidade de conversar com alguém bacana, para trazer um episódio com conteúdo relevante para vocês, a gente para onde a gente estiver, a gente se conecta e a gente dá um jeito de se falar, porque o importante é não perder essas oportunidades, a gente dividir conhecimentos e histórias bacanas de vida, para fazer com que isso eventualmente seja algo que vai mudar o jogo para você aí que está nos ouvindo e nos acompanha. Esse aprendizado é sempre importante e é muito valoroso quando a gente encontra uma história de vida interessante, que tem muitos ensinamentos para compartilhar, a gente dá o nosso jeito e traz para vocês esse conteúdo aqui no nosso podcast. Então, em São Paulo, em Curitiba, na chuva, na rua, na fazenda, na casinha de sapê, não interessa, a gente dá um jeito isso aí. E a gente vai trazer os conteúdos para vocês aqui. Hoje a gente vai falar com o Cícero Brant, que é um cara graduado em administração de empresas, com pós-graduação estratégica em pessoas, e que fez uma série de cursos aí para aprofundar seu conhecimento em temáticas como coach, mentoria, programação neurolinguística, inteligência emocional, comunicação assertiva e outros temas. Cícero tem mais de 17 anos de experiência em áreas de pessoas, já atuou em empresas de diferentes segmentos, desde tecnologia, logística, até saúde e serviços de varejo. E hoje o Cícero lidera a área de People na empresa VAP, Freso e a WAW, né, a WAAW, by Aloco. E hoje ele é responsável pelos processos relacionados a recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, comunicação interna, remuneração, administração de pessoas e benefícios, segurança do trabalho e facilities dentro aí do grupo VAP. Pouca coisa, hein, Brunão? Pouca coisa. E aí, qual que é a temática do papo, Cícero? Antes de eu passar a palavra para você, deixa eu já agradecer a tua presença, porque no meio dessa montoeira de missão que você tem aí a cumprir, numa empresa tão pujante e com resultados tão bacanas e crescentes, né, semestre a semestre, trimestre a trimestre, como é o caso do Grupo VAP, a gente sabe porque a gente tem a honra de estar trabalhando com vocês, você conseguiu um tempinho para falar com a gente, realmente é uma honra, e por isso que a gente fez questão de parar aonde a gente estivesse para poder te ouvir. E o papo é o seguinte, Cícero, a gente ouve muita coisa, escuta muito podcast, a gente assiste muita palestra, e o tema resiliência, por exemplo, é um tema que pinta constantemente, né? Então as pessoas falam que, nossa, resiliência é super importante, tem que ser resiliente, a gente precisa ser resiliente, e já existem até derivações do tema, né? Que eu acho que a gente vai abordar um pouco disso também, que mais do que ser resiliente, o importante é até ser antifrágil. Verdade. Né? Então são temáticas que a gente tem falado, tem discutido aqui, e aí a gente começou a tentar trazer para as pessoas um pouquinho
aterrissar um pouquinho para as pessoas o que significa na prática você lidar com determinadas adversidades que a vida te impõe para superar essas dificuldades, tornando-se mais resiliente e conseguir ser antifrágil e fazer disso uma alavanca, na verdade, para, ao invés de te puxar para baixo, para te empurrar para cima. Perfeito. Então, como a gente sabe que essa é uma temática que você gosta e aborda muito, inclusive com grupos de jovens aí com quem você costuma trabalhar, e nós vamos querer entrar e entender um pouquinho melhor desse teu trabalho também, a ideia dentro do nosso papo aqui é que você dividisse com a gente um pouquinho da tua história pessoal, porque eu sei que isso é uma temática que você aborda nesse papo que você tem com os jovens e deve abordar isso também com os times aí que você lidera. Como é que eventualmente essa adversidade que você passou desde a infância, né, na tua vida pessoal, como é que isso serviu, na verdade, de alavanca para o Cícero ser responsável hoje por tanta coisa legal, ser um cara tão bem sucedido em diversos aspectos da tua vida, ao invés de pegar essas adversidades e fazerem com que elas fossem uma âncora, te puxando para baixo. Na verdade, isso foi meio que uma catapulta para te levar para cima e te fazer crescer e melhorar em uma série de aspectos. Então, Cissão, primeiro de tudo, obrigado mais uma vez. Se obrigado, você Cícero. Contar um pouquinho pra gente, cara, dessa tua história, esse teu roteiro de vida de muita superação e persistência. E aí, em cima disso, a gente já vai pegando aqui alguns desses elementos, alguns desses fatores marcantes que aconteceram, e você vai contando pra gente um pouquinho como é que isso foi sendo usado por você de alavanca para você construir uma carreira tão bonita como essa que você construiu. Pode ser? Maravilha, maravilha. Então, primeiramente, meu muito obrigado. Eu estou honrado aí de estar aqui com vocês. Super honrados. É um prazer dividir um pouquinho da minha história. Eu entendo assim que para valer a pena, na verdade, tudo que a gente passa na vida tem que ter um propósito, né? A gente tem que entender que nada acontece por acaso. E eu estar aqui hoje, né, isso é um motivo até de eu me emocionar, talvez. Então não reparem se no meio da nossa conversa, em algum momento eu me emocionar, porque eu vou falar de história de vida. Então, enfim, dando uma introdução, tô aí, conforme vocês falaram, há cerca aí de 17 anos já aí na área de pessoas, pelo menos há 13 anos já em cargos de gestão, né? Trabalhei em grandes companhias. Hoje estou à frente aí de um grupo que cresce a passos largos, né? A gente desenha um crescimento, a gente acaba crescendo 3, 4 vezes aquilo que foi desenhado, então é um mercado bem arrojado. Estou cercado de excelentes profissionais e de inspirações para mim. A gente vai falar sobre isso na nossa conversa, né? Nós somos as pessoas que mais nos relacionamos na vida, inclusive. Vocês estão sendo pessoas também importantes na minha vida nesse período. Pois bem, vocês me direcionem, gostariam que eu começasse contando a história da minha vida lá atrás, algo rápido assim, dando um resumão, ou a gente já vai para algum tema determinado? Eu acho que a gente poderia, Cícero, porque assim, é óbvio que eu quero ouvir sua opinião, mas assim, para mim, tanto o ambiente em que a gente enfim, convive e as pessoas com as quais a gente se relaciona, acaba, enfim, direcionando o nosso futuro de uma forma muito fundamental, né? E eu queria ouvir um pouco de você sobre isso, porque assim, pelo que eu já tive a oportunidade de conversar com você, quer dizer, você não teve uma ambiência e um relacionamento adequado, ou não sei, o termo talvez não seja adequado, mas assim... Eu falo do berço, né? Convencional, assim, o mais convencional possível, né? Que te favorecesse ao teu, enfim, a se desenvolver como pessoa e, consequentemente, levar isso para a tua profissão, para o teu lado profissional. Bacana. Mas até eu gostei bastante da fala do Bruno, quando ele fala que você não usou isso como uma âncora, para você ficar se vitimizando por da vida, puxa isso, aquilo. Muito pelo contrário, eu acho que você usou isso como uma alavanca para que você pudesse crescer profissionalmente, buscar oportunidade, se desenvolver, né? Então, se você pudesse contar um pouco como isso aconteceu, assim, lógico, não precisa entrar em detalhes, mas assim, poxa, PG, o que foi fundamental foi isso daqui, quer dizer, porque a gente fala muito de resiliência, mas assim, o que foi o gatilho? O que aconteceu para você efetivamente virar essa página e ser um cara vencedor como você tem sido? Bacana. Então é importante aqui eu voltar um pouco aí a fita, né? O Cícero é nascido numa cidade chamada Ijuí, lá no Rio Grande do Sul.
O Dunga nasceu lá, o Dunga da seleção, é a única pessoa que eu me recordo. O capitão Dunga é de Juí, né? Segundo meu pai, eles jogaram bola quando crianças, não sei se é verdade. Então é uma cidade, né, hoje deve ter lá seus 180, 150 mil habitantes, mas quando eu morava lá, eu vim embora em 2000 para cá, era uma cidade muito pequena, muita zona rural também, inclusive. Pouco comércio, poucas indústrias. E aí eu até brinco na época, nada contra, minha família toda é de caminhoneiro. Meus irmãos são caminhoneiros, meu pai foi caminhoneiro e tal. E aí eu brinco lá em Juí, os meus amigos, né, as pessoas que eu mais me relacionava, quem não virava caminhoneiro, virava maconheiro em algum momento, né? Eu digo que era muito da cidade pequena, assim, né? Sem pouca perspectiva, enfim. E eu tinha um sonho desde criança, que era... Eu até comentei com vocês que vem do segmento bancário, né? Era trabalhar de terno e gravata. Então, eu já criança, eu já vi aquilo, eu já tinha aquele objetivo. Um dia eu tenho que trabalhar de terno e gravata. É verdade. Mas eu tive uma história, assim, algo das gerações passadas da minha família, inclusive, dois grandes problemas, assim, dois grandes entraves, né? Que hoje eu vejo muitas pessoas compartilhando essas histórias, né? Que é a questão do vício, né? Na família. E a questão da violência familiar também, né? Então, eu venho de um lar onde o meu avô tinha problemas com álcool. Tinha problemas de relacionamento com a minha avó, aquela relação tóxica que a gente sabe, né? O que leva o vício dentro da família, as consequências, os traumas que são gerados nos filhos. Naquela época, o meu pai, imagino que não teve as mesmas condições que eu, a mesma oportunidade de me relacionar com pessoas diferentes, né? O meu pai acabou optando, né, em seguir o mesmo exemplo do pai dele. Era um excelente pai, um pai maravilhoso, mas quando colocava a bebida alcoólica para dentro, ele se transformava, né? Tem os alcoólatras que tem os engraçados, tem os brincalhões e tem os violentos. Meu pai ia pro lado da violência, não só comigo, meus 2 irmãos e minha mãe. Então, um lar muito... Conturbado, muito conturbado, né? E isso trouxe, sim, eu não posso negar, isso trouxe traumas, trouxe memórias ruins, né? Pessoas que falam assim, a minha esposa é uma que comenta, né? Nossa, que saudade que eu tenho quando eu tinha, sei lá, 10 anos de idade. Foi a pior fase, minha, com 10 anos de idade. Tanto que eu comecei a trabalhar aos 12, porque eu queria logo sair daquele ambiente, ter a minha independência e dar uma vida diferente para minha mãe, inclusive, né? Mas o meu pai, ele em algum momento, ainda para ajudar um pouco mais, meu pai foi acometido pelo câncer, né? Fumava muito, bebia muito e ele era muito estressado. Estresse, a mágoa, a falta de perdão, tudo isso era uma somatória e ele nunca buscou uma ajuda psicológica ou amigos que fizessem a diferença de fato na vida dele, né? E aquilo era descontado no ambiente familiar, obviamente. Então, o meu pai adoeceu, né? Meu pai lutou aí 15 anos contra o câncer. Com 39 anos, ele entendeu que estava com câncer, teve que fazer uma cirurgia, teve que se aposentar por invalidez, inclusive. E a minha infância, então, ela foi marcada... sei lá, até os 8 anos de idade, muito por essa questão de violência, né? De ver meu pai, a minha mãe tensa, minha mãe não tinha tempo para mim, mas tinha que ter todo o tempo para o meu pai, porque não sabia como que ele ia chegar alcoolizado naquele dia, enfim. Eu via os meus irmãos apanhando muito, eu apanhava sem saber por que estava apanhando, mas tá bom, vamos levar varada na frente das primas, com a calça baixa, aqueles traumas, aquelas memórias. E isso foi, de fato... situações ocorrendo. Eu lembro que eu tinha, até importante, né? Às vezes as pessoas não entendem por que você gosta tanto dessa cor, as pessoas não sabem explicar. Eu gostava tanto da cor amarela, essa cor aqui do lápis aqui de vocês. Eu tinha um Jeep. Vocês tiveram Jeep na infância? O Jeepzinho aquele, não de motor, mas aquele de pedalinho? Eu tinha um Jeep amarelo. E um dia meu pai convidou o gestor dele, o chefe dele, para almoçar lá em casa. Meu pai gaúcho, todo domingo churrasco e tal. Nesse domingo ele chamou o amigo do meu pai, o chefe dele, que trouxe a esposa e trouxe o filho. Eu lembro até hoje, eu sou ruim pra danar de nome, mas eu lembro, Andrei era o nome do filho dele. O filho dele, quando chegou lá na minha casa, a primeira coisa é olhar o Jeep. Ele olhou aquele Jeep amarelo, falei, nossa, que legal e tal. Eu já fui andar com ele de Jeep, já nos identificamos ali e tal. No final da tarde, a hora que eles foram embora, meu pai, ao ver que o menino gostou muito do Jeep, deu o Jeep pro meu pai deu o Jeep pro menino.
Putz. Até os 26 anos de idade, a minha cor preferida era o amarelo. Eu tinha uma blusa amarela, eu tinha um tênis amarelo, usava boné amarelo, eu tinha cabelo amarelo, eu tinha luzes no cabelo, porque eu adorava o amarelo. Numa terapia que eu fui entender por que eu tinha tanto apreço pelo amarelo. Eu tinha ali feridas sentimentais. Hoje eu não uso mais nada de amarelo, porque eu entendi que aquilo era uma ferida que eu tinha e hoje é uma cicatriz e já não me dói mais, inclusive, falar sobre isso. Mas é um exemplo, assim, que eu dou para vocês. Muitas pessoas não entendem por que são assim hoje, é porque não se conheceram, ou não buscam se conhecer e tratar, inclusive, de questões do passado que não foram bem resolvidas. Então, aos 12 anos, comecei a trabalhar, tive a oportunidade, meu irmão mais velho, então, meu irmão saiu aos 13 anos de casa, meu irmão não aguentou mais aquela relação com o nosso pai, né? E ele foi morar com os avós, com os meus avós, que adotaram como filho, e ele teve a oportunidade de vir para Curitiba, né? Veio gerenciar um restaurante aí dos nossos familiares, que tinha um restaurante em Curitiba e tal, então ele já... anos antes de mim, ele já tinha vindo a Curitiba. E eu vim aqui passear. E comparando Ijuí com Curitiba, eu falei, nossa, é uma metrópole aquilo, né? É ali que o futuro me aguarda. E aí eu consegui vir para Curitiba, vim, 6 meses depois meus pais vieram. Estava indo numa área de logística e tal, não imaginava trabalhar na área de RH e acabou coincidindo em algum momento que eu caí de fato de paraquedas com a área de recursos humanos. É justamente trabalhar gerindo pessoas, né? Trabalhando com esse foco em pessoas, né? Com foco em pessoas. Iniciei numa empresa de menor porte, ali onde eu fazia a parte financeira e também a parte de RH, mas com aquela questão de uma contabilidade externa, então ainda não era de fato um RH, era um DP ainda na época, né? Mas ali foi meu primeiro contato, né? E depois a gente vai chegar na questão aí de resiliência, enfim. Mas um fato que eu acho bem importante aí para a juventude que me ouve também, eu entrei numa empresa de grande porte, super conhecida hoje, ela atua aí em vários estados do Brasil e tal. Na época que eu já usava conseguiu usar uma empresa mais tradicional, foi ali onde eu realizei então o meu sonho, né? A minha gestora, inclusive, ela não abria mão, né? As outras áreas já tinham descartado a gravata, mas a minha gestora gostava da gravata. E era o que eu precisava, né? Então, terno e gravata, às vezes não era amarela. Não era amarela. Eu chamava muita atenção, eu não gostava de chamar muita atenção nessa época, mãe. Então, ali eu entrei como assistente de recursos humanos, né, na área ali de desenvolvimento humano. Em 2 anos, eu passei por algumas posições, chegando a coordenador de RH. Então, a juventude, às vezes, hoje mesmo eu estava conversando com alguns jovens na empresa, puxa, Cícero, às vezes demora muito para acontecer, né, e tal. Eu vou dizer, para mim, a questão é, hoje, predominante, não é o mais habilidoso, não é o mais talentoso que tem sucesso na sua vida, não só na profissional, mas na pessoal. Sem dúvida. Na minha opinião, é o mais resiliente, né? E hoje tem um avanço, né? Quando fala do resiliente, né? Hoje a gente fala muito do antifrágil, né? Que é aquilo, quanto mais pressão, né, que você é submetido, mais forte você fica. Não é a questão de voltar ao estado anterior. Não, tu volta, tu adota um novo estado daqui para frente. Você se tornou mais parrudo, digamos assim, para aguentar ainda mais pressão. Conhecimento ninguém te tira, né? Uma das coisas, né? Você pode comprar um carro, se tu não pagar o carro, o banco te toma, a casa é a mesma coisa, mas o que você conhecer, o que você lê, o que você colocar para dentro aqui da tua mente, algo que ninguém vai te roubar, né? O teu conhecimento intelectual e tal. E muito é resiliência, né? Eu vejo, então, a gente, nesse crescimento todo de empresa, a gente contrata muita gente boa, muita gente assim com um currículo impecável, com uma formação assim, né? Eu falo lá do chá da competência, nós que somos aí de administração, né? Conhecimento, habilidade e atitude, né? Às vezes a pessoa tem uma excelente formação, pós-graduação, é PhD, não sei o quê, mas está desempregado, porque ela tem o conhecimento, ela até tem a habilidade, porque com o tempo você se torna habilidoso, mas atitude... Comportamental. É o comportamental principal, é querer fazer de fato, né? Aquela velha máxima, né? Contrata pelo currículo e demite pelo comportamental, pela atitude. É fato.
Diga aí, Bruno. Não, desculpa, é que a gente começou o papo, você falou de um conceito, na verdade que para mim é um conceito super importante, eu queria tentar fechar o ciclo baseado no que você comentou agora, que foi, você falou propósito. Ele falou que estava muito feliz por estar aqui, podendo dividir a tua história com a gente, etc e tal, porque você está exercendo de uma maneira muito plena uma coisa que você entende que é o teu propósito e tal, e isso te dá uma satisfação, né, inigualável e tal. Você acha que o fato de você, depois de ter passado pelo que passou e eventualmente visto coisas que você não gostaria de replicar, como, por exemplo, você viu o teu pai replicar coisas que o teu avô fazia que não eram legais, e a partir do momento que você decidiu que você não queria, muito mais do que aquilo que você queria, que era trabalhar de terno e gravata, você meio que decidiu o que você não queria. Eu não quero repetir alguns comportamentos que eu vi meu pai repetir, meu avô repetir, etc e tal. Você não acha que, eventualmente, ter caído numa área para trabalhar com recursos humanos não é o cumprimento de um propósito? Com certeza. Não tinha área melhor para eu cair, né? Que é a área de pessoas, né? A gente recebe inúmeras situações ali para a gente lidar no dia a dia e muito das dores hoje dos jovens, até dos adultos, as causas estão lá na infância, né? Então, dando um adendo aqui em propósito, por muitos anos eu não entendia qual era o meu propósito. Eu entendia que era uma busca frenética por grana, em algum momento por status, inclusive, né? Pô, agora você é um gerente e tal, isso tem um status. Dar uma vida diferente à minha família, da vida diferente que eu tive. Então eu digo assim, de fato foi uma escolha. Aos 13, eu comecei a trabalhar com 12, aos 13 eu já me considerava um pré-alcoólatra. Porque as pessoas que eu andava, já ia escondidinho pra baladinha, já chegava na baladinha mais para lá do que para cá, eu estava seguindo uma tendência, né, do meu avô, do meu pai, né, e o Cícero logo, se permanecesse talvez naquele ambiente, talvez eu me tornaria um alcoólatra já com 15 anos, 16 anos. Né? Que é aquele negócio do ambiência que a gente estava falando. Do ambiente, pessoas, né? E ambiência. Então, até voltando naquilo lá, né? Como a gente não pode escolher o nosso berço, não é todo mundo que tem o privilégio de nascer num berço onde, puxa, tu tem um pai preocupado com o teu futuro, há poder nas palavras, então palavra de maldição, palavra de bênção tem poder, né? E você como pai, como mãe, como família, né? É a base de uma sociedade é a família. Então, eu quis fazer a boa escolha, e a boa escolha na minha geração, esse tipo de situação não vai perpetuar mais daqui para frente. Vou quebrar o ciclo. Né? Eu atendo pessoas ali na empresa que me falam, Cícero, eu atendi uma senhora esses dias que vai fazer 60 anos, né? E ela fala sempre, minha vida sempre foi assim, Cícero, né? É uma pessoa assim, nada contra, mas ela está num nível bem operacional, bem chão de fábrica mesmo, né? Ela foi se queixar acerca do gestor lá que deu uma advertência para ela. Uma advertência não tem desconto salarial, né? Mas o que pegou, né? Ela falou, mas o que pegou? Porque ele tem razão de te dar advertência, né? Você pisou na bola com ele, né? Ela falou assim, ele feriu o meu orgulho e por isso eu quero a demissão, eu quero que vocês me mandem embora. Então, uma senhora já de quase 60 anos... mas até hoje ainda ela não aprendeu a lidar com uma ferida, né? E daí nisso ela falando para mim, ela fala, e hoje a minha filha, ela é divorciada assim como eu também, porque a gente não precisa de homem, enfim, entrou nesse papo, né? É um papo meio polêmico, né? Meio feminista em algum momento também. E eu percebo o quê? Né? Uma carência de pessoas, quando ela sai ali da empresa, ela se relaciona com pessoas que não elevam ela para um nível superior, que não tiram ela daquela zona dela. E aquele dia eu me senti na obrigação de falar para ela, né? Puxa, eu por muitos anos eu fui orgulhoso também, né? Eu pedi conta em algumas empresas que hoje talvez eu já pudesse ser um diretor nessas empresas. Mas por ser orgulhoso, por não ser resiliente, né? Eu abdiquei de oportunidades boas na minha vida, que hoje eu repenso muito isso, né? Hoje eu tenho, inclusive, um lema, quer ser feliz ou quer ter razão? Né? Eu ouvi isso de um diretor aí há uns anos atrás, que eu queria ter muita razão em tudo que eu fazia. E, de fato, cada um tem a sua razão, e eu tinha a minha, né? Eu estudei para aquilo, né? Enquanto o outro não estudava, mas ele falava, cara, é tua par, né?
opte em ser feliz e não em ter razão. Hoje eu entendo e hoje eu tento replicar isso pro meu time, assim, sabe? Legal. Se a gente for mais feliz do que ter razão, as coisas vão fluir muito melhor nas empresas, né? Mas sim, de fato, o meio faz as pessoas, né? Então... E você acha que a turma hoje está menos resiliente, Cícero? Porque você fala muito com jovens, né? Já entrando um pouquinho na questão desse trabalho bacana que você faz de conversar com os jovens. Você sente que essa nova geração, que são os próximos aí entrando no mercado de trabalho, eles estão mais ou menos resilientes ou na verdade é igual, só que os problemas mudaram? Vou te falar, eu tenho assim o privilégio, hoje 60% praticamente da empresa é geração Z, né? E eu venho da geração Y. Até para a VAP, hoje você identifica quantas gerações trabalhando? Tem 4 gerações, mas a que predomina é a Z, de fato. Ah, tem aí uma boa parte aí, isso talvez... por si só já é um baita desafio, né? 4 gerações trabalhando... Um baita desafio, né? Tem pessoas mais antigas, de casa, enfim. A gente precisa muito, sim, da geração Z. Eles são experts, eles já nasceram com o celular na mão, então... eu hoje vejo isso, eu vejo minha filha, enfim, mas vejo... Meu time hoje, ele é bem diverso nesse sentido. O que eu demoro, às vezes... 2, 3 dias para aprender, eles aprendem numa tarde, quem dirá algumas horas. Eles são muito rápidos, consequentemente, são mais ansiosos, né? Porque as coisas, o nível de informação que eles têm que processar é diferente das informações que eu processava lá atrás, quando eu tinha os meus 20 e poucos anos. A velocidade das coisas é muito maior do que se tinha na minha época, quando eu iniciei a carreira. Por outro lado, eles se perdem na falta de resiliência, né? E, obviamente, tem diversos movimentos, né? Tem aqueles que não querem responsabilidade. Mas sempre tem o fora da curva, eu digo, né? Eu não me preocupo muito com isso. Já me perguntaram, Cícero, você se preocupa, né, com esses movimentos? Enfim, os jovens que não querem ser gestores futuramente porque não querem se incomodar, enfim, querem buscar muito essa questão do equilíbrio. Eu entendo isso. Por isso que eu acho que sempre tem o fora da curva e eu foco nesses fora da curva. É bom isso também porque não tem vaga de gestor para todo mundo, lógico, né? Mas ao mesmo tempo eles não querem compromisso, não querem ser gestores, mas querem ganhar mais, né? Eles querem alavancagem, enfim, na carreira e rápido, né? Então sim, eles se frustram muito. Então aí eu vejo muito a importância da gente com um pouco mais de bagagem, e eu também já tomei decisões que em algum momento eu me arrependi, lógico, né? Então o meu papel hoje muito nessa questão de atuar como um tutor na empresa, inclusive, e eu digo que o legal de tudo isso é que eu ganho para fazer o que eu mais gosto, né? Sem dúvida. Quando a gente fala ali de propósito, então como eu falei, por muitos anos fui atrás de grana. Hoje eu entendo que grana é consequência, né? Hoje eu entendo que ajudar pessoas é o meu propósito, né? Show de bola. Quando eu vejo alguém que está meio cabisbaixo, né, eu entendo que eu tenho uma sensibilidade, talvez por ter passado por muitas situações na vida. Eu pulei aqui N situações que me acometeram na vida, assim, né? Um problema de saúde muito grave. Ao longo da minha carreira, em algum momento, fui ameaçado de morte, adoeci com isso, mentalmente e fisicamente. Mas e nessa hora... usando isso como alavanca. E nessa hora eu precisei em algum momento entrar num ciclo de ansiedade. Até ontem eu recomendava então para as pessoas, procure um psicólogo, procure um psiquiatra. Mas eu mesmo não acreditava, porque eu não sabia o que era ansiedade. Eu nunca tive ansiedade até eu ter ansiedade. Recomendava, equilíbrio, né? Corpo, alma, espírito. Eu falo isso há muito tempo. Mas eu não sentia tristeza ao ponto de quase uma depressão, e o que eu passei em algum momento foi uma depressão. Então eu precisei, no meu viés, assim, eu cheguei num ponto onde eu até me sentia injustiçado, né? Na minha cabeça eu não precisava estar passando por tudo aquilo, né? Passei por uma tribulação em algum momento no meu casamento, inclusive, né? Eu lembro que eu apontava o dedo para minha esposa, mas eu esquecia que tinham 3 dedos apontados para mim. E eu tinha feridas maltratadas da minha infância ainda, né? Eu sou casado já há 13 anos aproximadamente, vivo 18 anos aí, conheci minha esposa. Mas eu tinha muito trauma de infância e em algum momento isso repercutiu, não só na vida profissional, em algum momento eu dei uma travada na vida profissional, eu não conseguia alavancar.
E o meu casamento também, em algum momento, ele foi abalado, né? Aquele negócio que eu retia muita questão e quando explodia na pessoa errada, inclusive, que era a minha esposa. A gente fala muito sobre isso, não tem como separar uma coisa da outra, né? Quem separa está vivendo um teatro, né? Ou fato. pelo menos quem tenta separar está vivendo um teatro. E o interessante de tudo isso, então, é que, como cristão, eu orava muito nisso, né? Eu falava, Deus, que tem um propósito de eu estar passando tudo isso. Hoje eu entendo perfeitamente cada noite de choro que eu tive, cada motivo ali que eu lamentei e que eu aprendi, então, a lidar com aquilo e dar a volta por cima. Hoje, quando as pessoas me procuram, daí um fala, Cícero, tô com um problema sério de divórcio, tô passando por um divórcio, tá difícil, eu tô entrando numa depressão. Tu já entra como... Eu já entro não só com a teoria, que daí eu estudei sobre isso também, fui buscar conhecimento, mas eu também tive a prática, né? Que é diferente, às vezes, a teoria da prática, né? Ah, situação droga na família. Não sabia o que era isso até ter uma situação, né, de um usuário de drogas dentro do meu nível aí de parentesco. Então, são experiências e quando a gente começa a enxergar, então, o copo meio cheio, é isso, né? O que vier, tá certo, tá tudo desenhado já, é para acontecer e tem um propósito para isso acontecer. Em algum momento, isso a gente vai... Quando a gente entende que é um propósito, então ajudar pessoas, em algum momento você precisa passar por situações para ajudar as pessoas nessas situações aí futuras. E é um propósito de servir ao outro, né? Desculpa, Bruno, pode completar. E eu só pedi para o Cícero abordar um pouquinho para a gente lá daquele... Você chegou a criar uma espécie de um manual, né, Cícero, de alguns mandamentos por trás de um bom líder e tal, e eu sei que é isso que você usa, por exemplo, para falar nas suas palestras, com jovens e tal. A gente queria saber um pouquinho, acho que não vai dar tempo a gente passar pelos 15, mas se pudesse escolher uns 3, sei lá, que você acha que te chamam mais atenção nesse momento, contar um pouquinho pra gente aí, que daí depois a turma numa dessas segue você nas redes sociais, aí a gente vai passar todos os endereços, daí a galera se quiser saber os outros 12, fica como um teaser aí, conta só uns 3 pra gente, dos 15 aí, pra dar uma palhinha. Bacana, muito legal. Um dos que eu mais... Então, da onde que surgiu isso, né? Quem é o Cícero, né? 15 mandamentos, mas um dia me perguntaram, Cícero, o que você entende que é o segredo, né? Para você ser um bom gestor, enfim. E aí eu comecei a pensar, foi numa madrugada. Geralmente esses insights eu tenho de madrugada. Minha esposa vai dormir, minha filha vai dormir, eu fico lá pensando e tal. E aí vieram 15, na verdade vieram até mais, mas daí eu... Deu uma condensada. Deu uma condensada. Então, já falamos de alguns, mas equilíbrio, né? Falo muito do equilíbrio, né? Corpo, alma e espírito. Rapidamente, corpo é você cuidar, né? Do teu visual, inclusive, da tua saúde física, da tua carcaça, né? Do teu templo de Cristo, inclusive, né? O meu corpo é templo de Cristo, né? Eu não quero viver os 72 anos, que é a média do brasileiro. Eu quero aproveitar minha aposentadoria para fazer sentido, tanto que eu trabalho agora, né? Então eu quero me aposentar com saúde, quero ver meus netos, talvez bisnetos, quero agregar na vida da minha família. Então corpo, né? Tome água, né? Tenho meu problema de saúde, então tenho que beber bastante água, me alimentar bem. Cuide da alma, né? Ou a mente, né? Como as pessoas preferem entender. A mente é aqui, é o teu cérebro, é os teus pensamentos, né? O que você foca expande. Então, ontem fui conversar com a minha mãe, ela estava com uma tristeza no coração. Ela disse que acorda pensando nisso e dorme pensando nisso. Eu falei, mãezinha, a senhora vai adoecer se a senhora ficar só pensando nisso. Então, reconheça esse sentimento, mas já substitua ele por outro sentimento de gratidão. A senhora está viva, a senhora está respirando. Essa pessoa que a senhora está sofrendo, ela também está viva. Usa logo o antídoto, né? Dias ruins, dias bons, todos passam, né? Então cuide da mente, né? Então eu recomendei, vai fazer uma terapia, mãezinha. Tem a questão da idade, ela já tem 72, ela tá na média. Eu falei, mãezinha, a senhora tá na média, mas então agora se cuide para durar mais uns 20, 30 anos pelo menos, né? Para conhecer as suas bisnetas, inclusive. Então, cuida da mente. Às vezes tem que ir no psiquiatra para ele te dar um remedinho para dar uma estabilizada de humor. Precisa, faz parte. Em dias corridos, como a gente está, estressantes, né? Se conhecer, né? Conhecer a sua mente, né? Eu tenho, infelizmente, a gente não tem a tecla delete, né? Para deletar as memórias ruins. Então, todos nós temos os nossos gatilhos. Ou ele te domina ou você domina ele, né? Então, hoje eu aprendi a dominar a maioria dos meus gatilhos. Então, cuide da alma.
E tem muitas pessoas, então, que cuidam do corpo, cuidam da alma, da mente, mas quando deitam no travesseiro, sentem um vazio enorme, algo que consome, uma tristeza que eles não sabem explicar o que é de fato, né? E eu chamo isso de espírito, né? É a tua conexão, né, com o mundo espiritual, né? Se você crê que é isso, né? Eu nasci, vou viver e vou morrer, e é isso, vou aproveitar. E daí quando as pessoas falam, vou aproveitar, às vezes é isso, é festa, é bebedeira, é sacanagem, puxa... Não é isso, né? Não é isso, não acaba assim as coisas, não começou assim e não vai acabar assim também, né? Então eu falo, é o equilíbrio, é o que eu busco, é o legado que eu deixo para minha filha e para minha esposa, corpo, alma e espírito. Se deixar de fazer alguma dessas coisas, por muito tempo eu só fui na igreja, só cuidei do espiritual, descuidei da minha saúde e da minha mente. Então, o equilíbrio, né? Vamos ver um outro legal aqui. Bom, seja resiliente, antifrágil, você já falou, né? Não ignore a lei da semeadura e a lei da atração. Isso é bíblico. Para quem crê na Bíblia, lei da semeadura, né? Está lá em Gálatas. O que você planta, você colhe. A vida é isso. Quanto antes você plantar coisas boas, antes vai colher coisas boas. O Cícero plantou coisas ruins muito no passado da vida dele. Plantou em algum momento. Plantei coisas até que eu via meu avô, via meu pai, talvez eu mesmo fiz em algum momento. Mas quando eu me dei conta nisso, eu falei, quanto antes eu plantar coisas boas, antes colherei coisas boas. E hoje, graças a Deus, eu colho muitas coisas boas. Tá? E para quem não crê na Bíblia, então, e acredita o quê? No universo, no poder do universo, né? Então existe a lei da atração. Recomendo, inclusive, estudem sobre lei da atração, que diz que o que você joga para o universo, retorna para você. É exatamente a lei da semeadura, só que em outras palavras. Perfeito. Né? E o último, então... O último dos 3 que você está colocando como principal, porque na verdade são 15. São 15, né? A gente poderia ficar aqui... Os 3, os mais importantes, então como quero ser lembrado quando não estiver mais aqui. Né? Essa é uma reflexão que eu faço. Né? Eu cito até, o pessoal acha engraçado, né? Eu coloco lá terapia de ir ao velório. Né? Não que eu goste, obviamente, da situação do velório, mas ir a velórios é uma das maiores reflexões que eu faço. Assim. Uma vez eu escutei sobre isso, né? Que ontem a pessoa está ali com você. Hoje podemos nós estar aqui em algum momento, a gente não sabe o que vai acontecer daqui meia hora. Então, como que eu quero ser lembrado, né? Quando você está lá no teu descanso eterno e as pessoas estão ao teu redor, o que elas vão falar a teu respeito, né? Isso, para mim, talvez pela minha história, isso faça muito sentido. Eu fui em velórios onde tinham 3 pessoas no velório, mas fui em pessoas onde tinham milhares de pessoas no velório. E aí você entende um pouco a diferença que essa pessoa fez na vida de outras pessoas. E eu tomo isso para minha vida, né? Obviamente que a gente não faz pensando algo em troca, né? Não, claro, não tô aqui ajudar você, vai no meu velório quando eu morrer. Não é nada disso. Mas é deixar sintoma, né? deixar um legado. Né? Exato, é um sintoma. Então, e é uma reflexão muito boa, né? Quando a gente não sabe de fato, né? Às vezes as pessoas vivem de qualquer forma e daqui um pouco nunca disse um te amo pro teu pai ou pra tua mãe, e quando você vê o teu pai no caixão, você vai lá, grita, né? Verdade. Me perdoa, eu te amo. Aquela pessoa não vai te responder nunca mais. E você vai ficar pro resto da vida com aquele sentimento no teu coração. Então tem coisas que é em vida, não é? A minha mãe esses dias perdeu a irmã dela, né? Agora tá na fase, né? 72 anos, as irmãs mais velhas, já perdi diversas tias aí nos últimos 3 anos. Daí ela, ai filho, será que eu corro pro Rio Grande do Sul? Eu falei, mãezinha, se a senhora não foi em vida, não é agora, depois da morte, que a senhora vai fazer essas loucuras, vai chegar lá, o corpo já foi até enterrado. É em vida, né? A gente tem que fazer a vida impactar as pessoas em vida, né? Muito bom, cara. Eu fico imaginando o quanto que você pode contribuir com as pessoas que estão ali ao teu redor, né? Com esses insights que é diferente de só cumprir a estratégia e a execução, né, estabelecida para um gestor, né? Você está indo um pouco mais, cara. Além da estratégia e execução, eu quero ser alguém que você confie, que você possa estar discutindo o teu comportamental, algum bloqueio, algum viés inconsciente que você possa estar vivendo. Eu quero ser alguém que possa ser inspiração para você, né? Eu acho que, cara, parabéns aí pela tua forma de atuar como gestor, como líder, né? Obrigado. Até já
Aproveitando esse momento aqui, gente, a gente já precisa começar também a dar uma embrulhada para a viagem, porque a gente já estamos chegando nos nossos finalmente aqui, e eu queria também aproveitar os últimos minutinhos, PG, Lógico. para pro Cícero contar um pouquinho para a gente aí, os próximos passos, o que ele está fazendo, porque eu anotei algumas coisas aqui também, eu queria dividir com vocês para ver se o que eu captei aqui meio que faz jus a tanta coisa que a gente falou num papo que passou voando, antes de passar a palavra para o Cícero. O que eu anotei aqui, gente? Eu anotei que, de maneira geral, a vida sempre deixa marcas. Algumas dessas marcas podem se tornar cicatrizes. Cicatrizes que duram muito tempo, que demoram muito a sair. É o autoconhecimento de algumas dessas cicatrizes que vão moldar o teu comportamento, muitas vezes de um jeito que você nem perceba que aquela cicatriz do passado é o que está condicionando o seu comportamento de hoje. Exemplo dado lá para a questão da cor amarela que o Cícero comentou, né? Mas inevitavelmente viver deixa marca. Cabe muito a você decidir se essa Sem marca dúvida. vai ser uma coisa positiva ou vai ser uma cicatriz que vai te doer toda vez que você lembra dela ou que vai moldar o teu comportamento. E aí a gente, por fases da vida diferentes, talvez por ser mais imediatista, mais ansioso, ou achar que vai viver para sempre, ou seja lá por que motivo for, a gente, às vezes, por ser muito orgulhoso, mais imediatista ou não resiliente, a gente perde muita oportunidade. Na vida profissional também. Cícero mesmo comentou aí situações em que, se ele tivesse se mantido em determinadas empresas, hoje talvez seria diretor dessas empresas e tal, mas por orgulho, ou talvez por uma falta de resiliência, a gente perde algumas dessas oportunidades. Então, a questão aqui do ambiente como uma alavanca ou uma âncora, né, para determinar se o meio te determina ou não, eu acho que a questão é o seguinte: diferentemente do determinismo puro e simples, que diz que você é só um produto do meio, eu acho que o que a gente está falando aqui é que sim, de certa forma a gente é um produto do meio, mas não significa uma coisa boa nem ruim, depende do significado que você dá para aquilo que o meio te entregou. Perfeito. Porque se você usar as coisas que o meio te entrega, dificuldades ou facilidades, para usar isso como alavanca para ser uma pessoa melhor, e aí estou falando de pessoa melhor, não necessariamente profissional melhor, uma pessoa melhor, na verdade o meio sim determina quem você é, né? Porque você usou coisas do meio a seu favor, olhando a metade cheia do copo, e aí pessoas diferentes do mesmo meio, submetidos ao mesmo tipo de incentivo ou dificuldades, podem ter resultados totalmente diferentes lá na frente. Então o que importa é o uso que você faz daquilo que o meio te entrega, né? E aí a gente vai finalizar com a questão de propósito, que o Cícero, a gente começou falando de propósito e a gente terminou falando de propósito, né? Que o propósito bem claro, e aí voltamos à questão do autoconhecimento, mas o propósito de vida bem claro faz um ser humano bem-sucedido. Um ser humano bem-sucedido, do ponto de vista profissional ou do ponto de vista pessoal. Então, a gente falou aqui de resiliência super importante, não só para você ser uma pessoa robusta, mas para você ser uma pessoa antifrágil. Aquela dificuldade vai te deixando cada vez mais forte e melhor, né? O meio determina quem a gente é? Determina. Agora, se determina se é bom ou ruim, depende do suco que você vai fazer, né, desses frutos aí que o meio ambiente está te entregando. Mas tenha paciência, busque autoconhecimento, entenda as cicatrizes que estão aí no teu, né, no teu subconsciente, para ver até que ponto você precisa estudá-las para entendê-las, mas o autoconhecimento é um ponto de partida muito importante para que limpas, né, essas cicatrizes do passado, você consiga entender e desempenhar o seu propósito na sua plenitude. E aí, eventualmente, você vai ser um cara que vai fazer diferença na vida de muita gente, a ponto de ter um monte de gente no teu velório lá na frente. Lembra que essa é um dos sintomas dos 15 que o Cícero conversa nas palestras dele aí com jovens. E aí, Cícero, já aproveito para ver se eu não falei nenhuma bobagem no meu resumo, que precisa ser corrigido ou complementado. Eu queria passar o microfone para você já para aí contar um pouquinho para a gente o que vem pela frente, o que você está aprontando, para dividir aqui com a nossa audiência, cara. O microfone é teu. Boa, muito bom. Eu falo ali só um adendo ali acerca da cicatriz e da ferida, né? Muitas pessoas, então, vivem ainda com feridas, né? A ferida, ela, se você cutucar ela,
Ela sangra. Dependendo do nível da ferida, ela jorra sangue em outras pessoas. E em pessoas que, inclusive, não tem nada a ver com a sua ferida. Então, eu digo a importância do autoconhecimento e do tratamento, de você se conhecer e se tratar dessas feridas, é que elas no futuro se tornem, então, cicatrizes. Pode ver, quem tem cicatriz, mostra cicatriz. Isso aqui foi na guerra, eu fui lá para não sei onde, um tiro, tem orgulho, né? Pô, aquilo é uma superação, né? Uma cicatriz, né? Mas feridas as pessoas não gostam de falar, porque a ferida machuca. Falar de um trauma, falar de um abuso na infância, um abuso atual, talvez, isso ainda é uma ferida, algo que não foi tratado. Não, isso é perfeito, porque assim, o fato em si você não tem como mudar. Aquilo aconteceu e aquilo existiu, né? O que você está colocando aqui, eu acho que é fantástico, é importante que as pessoas reflitam sobre isso. É o que você vai fazer com aquilo que aconteceu. Não é o que aconteceu, não Uma frase famosa de Sartre, né? Não é o que a vida fez com você, mas o que você fez com o que a vida fez com você. Exatamente, é por aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí, pessoal. Bom. Obrigado, agradeço muito pela oportunidade. Voou o tempo aqui, né? Voou o tempo. E o que é que tu... Só para não perder o gancho, o Cícero, se você permitir, antes de terminar aí, como que é esse teu projeto com jovens, assim? Porque eu acho que o bacana é que você está multiplicando essa tua vivência, enfim, tudo isso que você superou, né? Todo esse teu processo de resiliência até se tornar antifrágil da forma como você colocou, você tem replicado isso com pessoas mais jovens, que de repente, enfim, ouvindo você, com certeza usarão o que você está falando como inspiração, né? Eu tenho um privilégio de não falar só para mais jovens, mas até para pessoas mais velhas do que eu, né, em algum momento. Isso partiu, obviamente, ali na empresa, a VAP, ela tem tido uma ascensão, um crescimento muito grande. A gente, em alguns pontos, a gente acabou se tornando referência para o mercado, inclusive. Então, a gente participa de muito benchmarking com outras empresas. A gente abre nossas portas para receber outras empresas. E num desses convites foi um dos diretores de uma das grandes universidades aqui de Curitiba, me convidou para palestrar. Eu falei, mas eu não sou palestrante. Eu falei, não, mas você tem uma história muito legal, Cícero. Foi aí quando eu montei esse primeiro material, né? Fui numa faculdade, depois uma outra faculdade me chamou também, falar para o último ano do curso de administração aqui, a juventude precisa ouvir isso e tal. Então é algo que eu não planejei, né? Mas eu entendo que existe um propósito nisso, né? E hoje eu vejo que cada situação hoje fez sentido para mim e tem feito sentido. E isso me dá uma antifragilidade, então. Eu passo por um momento de adversidade, né? Lá na empresa a gente está crescendo muito, a gente fala que a gente está sofrendo com a dor do crescimento, né? E aquilo, algumas pessoas inclusive já estão cancelando a academia, ou seja, para mim não serve, é muita dor, né? Falta de resiliência, né? Então eu e meu time, inclusive a gente passa isso nesse exato momento, mas eu sei que vai fazer total sentido logo ali na frente. E a gente vai aguentar firme, né? Fácil não é de fato, a dor é forte, porque você tem que equilibrar os pratinhos, vida pessoal, vida profissional, enfim, corpo, alma e espírito, né? É uma série de decisões diárias que você tem que tomar. Mas tem sido tá valendo a pena, né? Eu entendo quando a minha filha, rapidamente aqui, Bruno, concluindo, para fechar assim com chave de ouro para mim. Eu tive o privilégio de levar minha filha numa dessas palestras. Ah, que bacana. E aí a minha filha falou assim, papai, onde a gente vai hoje? Eu falei, mamãe tá trabalhando, minha esposa tem um estúdio de beleza e tal. E aí eu falei, então é à noite, filha, vai comigo. Né? Daí só assiste o papai. Daí ela falou, posso levar papel e caneta? É minha mochilinha? Pode. Hoje você vai conhecer o que é uma faculdade. Nossa, ela ficou toda assim, né? Ela chegou, sentou na primeira carteira, pegou o papelzinho dela, a canetinha dela, e obviamente eu ali nervoso, nunca fui de palestrar e tal, não prestei muita atenção nela, prestei atenção em todos os alunos, ali sala cheia e tal. No finalzinho ela veio correndo e me deu um abraço, e aí ela me entregou um papel na mão. Esse papel, sabe o que tinha? Daí quando eu olhei pensei, vai ter um desenhinho, um rabisco, né? Ela tinha 7 anos de idade, né? Toda a minha palestra, os 15 mandamentos por trás de um bom gestor, ela anotou tudo. Que bacana. Aquilo, eu sei a memória, a única memória que eu tenho foi quando meu pai me levou na Scania, que ele trabalhou na Scania, que eu fui numa festa de empresa. É a única memória que eu tenho com meu pai num momento legal no trabalho, assim, sabe?
A minha filha já teve inúmeras situações que eu levei ela para a empresa. Lá em Fortaleza, Várias a gente tem memórias filial, eu levo afetivas ela. lá, né? Mas essa foi uma das memórias, assim, onde eu vi que ela captou com certeza aqueles mandamentos, ela vai levar para a vida. Quando ela tiver 40 anos de idade, ela vai lembrar desse dia que ela foi na faculdade com o pai dela. Vai estar trazendo aqui ela no podcast para ela contar a história, né? E ali eu entendo aquela questão, aquela maldição que foi quebrada, aquela história triste e de vitimismo e de... Meu pai e minha mãe me deram o que eles tinham de melhor para dar. E hoje eu vou dar o que eu tenho de melhor para dar para minha filha. Show de bola. Aí. Cara, obrigado. Obrigado e parabéns aí por você estar compartilhando uma história de vida, uma história profissional tão bacana. Agradeço, pessoal. Muito bom. Foi sensacional. Tenho certeza que todo mundo vai gostar bastante desse episódio. Sem dúvida. Recadinhos finais, PG? Vamos começar vamos terminar como começamos, né, Guinal? Sim, pessoal, assim, hoje vocês estão tendo o privilégio aqui de também estar conhecendo aqui a história do Cícero. Nós vamos estar dividindo aqui com vocês também as redes sociais do Cícero para que vocês, enfim, possam acessá-lo, se quiser bater um papo, se quiser convidá-lo para fazer uma palestra, né, Cícero? Vocês vão ter a oportunidade, mas assim, ajudem também o nosso canal aqui, se inscrevendo no canal, comentando sobre o nosso projeto, compartilhando o nosso vídeo com outras pessoas, porque assim vocês ajudam para que a mensagem chegue mais adiante e outras pessoas tenham acesso a conteúdos tão bacanas, tão relevantes quanto esse que o Cícero trouxe hoje aqui para a gente. Muito obrigado aí pela parceria de vocês, por estarem com a gente aí. Já completamos um ano, hein, Brunão? Nosso podcast já está com mais de um ano. Um ano já. Estamos recebendo aí feedbacks maravilhosos, estamos super... Enfim, nós temos muito orgulho desse projeto. Então, em meu nome, em nome do Bruno, em nome da Andréia, a gente queria agradecer a todos vocês e pedir para que vocês divulguem cada vez mais o nosso projeto aí para as respectivas audiências aí. Isso mesmo. Valeu. Obrigado, Cícero, mais uma vez. Obrigado, PG. Obrigado, valeu, Cícero. Valeu, obrigado, Bruno. produção. Valeu, PG. pessoal. Tudo de Tchau, bom. pessoal. Obrigado.